A Faculdade de Direito é uma das mais procuradas no Brasil. O bacharel em Direito pode seguir a profissão de advogado ou optar pela carreira jurídica e se tornar um juiz, promotor ou delegado da polícia. E este vídeo de hoje é para você que quer saber mais sobre a Faculdade de Direito e optou pelo curso. Hoje eu convidei Maria Laura, recém-formada em Direito, aluna de destaque da Universidade Católica de Pernambuco e aprovada na OAB em Direito Constitucional, para a gente abordar um pouco mais sobre o assunto. Então, quer saber mais? Aguarda, roda a vinheta que eu já volto. O curso de Direito é uma graduação de 5 anos, onde o aluno recebe o título de bacharel. E a partir de então, é possível a habilitação junto à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, via exame. O direito cuida da aplicação e cumprimento das leis vigentes, com o objetivo de manter a sociedade organizada. O profissional formado nesta área possui a compreensão clara dos direitos e deveres do cidadão e defende os interesses de pessoas físicas e jurídicas. Hoje vamos falar com Maria Laura, graduada em Direito pela Unicap e recentemente aprovada na OAB 32 em Direito Constitucional. Sua história e sobre sua vida acadêmica. Então, assim que eu saí do colégio, em 2014, eu prestei vestibular primeiro para odontologia. E aí eu cursei um ano de odontologia na Universidade de Pernambuco, que é a universidade estadual daqui de Pernambuco. Mas eu não me identificava com o curso, não sentia que aquilo era para mim. E aí eu decidi fazer vestibular mais uma vez. Quando eu decidi fazer vestibular mais uma vez, já era, acho que outubro de 2015, já estava no finalzinho do ano. Então eu fiz vestibular para a Unicap, que é universidade particular aqui em Recife, e fui aprovada em Direito na Unicap. Comecei no primeiro semestre de 2016. E aí realmente foi quando eu me encontrei naquilo que eu estava fazendo. Desde o primeiro semestre eu sentia que realmente era aquilo que era para mim. Muita gente pergunta até, se você pudesse voltar no tempo, teria não feito odonto? Não, porque assim, eu acho que o que eu vivi depois na graduação de Direito tem um pouco do que eu cresci enquanto pessoa na graduação de odontologia. Então, assim, em termos acadêmicos, eu aproveitei o assunto? Não, tem nada a ver, né? Coisas completamente diferentes. Mas o que a gente aprende enquanto pessoa, a gente leva sempre para o resto da vida. Então, com certeza, o que eu cresci como pessoa e amadureci durante esse um ano fez toda a diferença na minha graduação em Direito. O fato dos seus pais de atuarem no ramo com enorme sucesso a influenciou na escolha do curso? Sim e não, porque eu olhava dentro de casa, né? O olhar era de dentro de casa para a profissão. Então, o que eu via dentro de casa, eu não queria para mim, eu não me via sendo advogada, que é a profissão dos meus pais. Mas, ao mesmo tempo, quando eu decidi, né, mudar de curso, sair do curso de odonto, eu via que o que eles estudavam eu gostava da matéria que eles estudavam, de discutir os processos. Eu não gostava muito da atuação enquanto advogada. E aí foi quando eu decidi pesquisar sobre o direito e vi que havia realmente um leque enorme de oportunidades. Você pode fazer concurso público ou, né, atuar na advocacia. Então eu decidi tentar realmente fazer direito e me encontrar dentro de alguma outra área que de repente até fosse a advocacia, né? Porque quando a gente vê de dentro de casa é uma perspectiva e na atuação prática realmente dentro do escritório é uma outra realidade. E Laura, qual foi o momento que você percebeu que fez a escolha certa do curso? Olha, logo no primeiro período, inclusive todo mundo me falava, olha, no primeiro período você não vê nada de direito, são matérias de introdução, tem filosofia, sociologia, então não se preocupe se você não gostar, é isso mesmo, mas lá para o segundo, terceiro período talvez você sinta que era aquilo, mas eu senti uma identificação de logo. Eu sempre gostei muito de ler e de escrever, e na faculdade de odontologia era tudo muito mais prático. E quando eu cheguei para fazer direito, mesmo essas matérias introdutórias, era aquela coisa de pegar um livro e ler o livro de cabo a rabo. E era o que eu gostava de fazer, de pesquisar, de ler aquilo. As provas, né, completamente diferentes, provas dissertativas, de você escrever redações enormes. Então, já com o estilo mesmo, com a didática do que o curso na área de humanas oferece, eu já tive essa identificação. E aí ela foi realmente crescendo ao longo do curso, quando fui vendo outras disciplinas, também disciplinas que eu sentia que na minha área de atuação profissional talvez me identificasse mais.
mas concurso em si foi logo de cara. Que bacana. Seus pais já atuarem no ramo facilitou o curso? Com certeza, com certeza. Primeiro porque você tem aquelas dicas, né? Dicas para a profissão, dicas para a própria graduação. Direito foi a segunda graduação da minha mãe, ela já fez quando eu já tinha eu e minha irmã. Então, assim, foi relativamente recente. E aí eu já tinha esse apoio em casa, de quais eram as disciplinas mais básicas que eu realmente precisava aprofundar mais e criar uma base mais segmentada para seguir, até de muitos livros que ela tinha, que eu aproveitei, apesar de direito sempre mudar muito, né, tem aquelas disciplinas mais clássicas. Então eu tive muito esse apoio. E de certa maneira, o ciclo de amizade deles gira muito em torno do direito. Então tinha esse apoio de outras pessoas também, que não eram só da advocacia, mas que atuavam no direito de outra forma, e eu consegui sentir várias perspectivas dentro da profissão. Sobre a OAB, a Ordem de Advogados foi criada com o intuito de registrar e fiscalizar a profissão da advocacia. Há décadas vem desempenhando seu papel com muita responsabilidade e clareza. Como funciona a prova e a ansiedade até o momento de realizar o exame? Olha, esse é o ponto crítico, eu acho, para todo estudante de direito. Porque a graduação em Direito lhe torna bacharel, mas você não pode ainda atuar como advogado se você não for inscrito na OAB. E para se inscrever na OAB, a gente precisa ser aprovado no exame de ordem, que tem primeira e segunda fase. Então, a gente, desde o primeiro período, é criado para a OAB. Todo mundo já fala em OAB. Você entra na graduação ouvindo falar de OAB. Então, realmente, desde o começo da graduação, você escuta OAB. E aí, quando chega na hora, você tem toda essa ansiedade. E aí, parece que todo mundo que você encontra quer perguntar da OAB. Você entra no elevador, o vizinho quer saber da OAB. Você vai no supermercado e alguém pergunta, e aí, já fez a OAB? É desse jeito. Então, realmente, eu acho que a ansiedade é o ponto principal que atrapalha muitos candidatos. A pressão interna mesmo, de, meu Deus, preciso ser aprovado na OAB. Porque o fato de você ser formado em Direito não lhe dá uma profissão. Porque se você não tiver OAB, você não pode atuar como advogado. Entendi. Então, essa pressão interna que o estudante de Direito sente, e acaba que é uma pressão externa também, da família, amigos, é o mais complicado. E Laura, este ano, muitos professores e cursos preparatórios para o exame postaram nas redes sociais que foi a prova mais difícil aplicada na história do exame da OAB. Laura, qual a estratégia para passar no exame? A primeira estratégia é você não estar pronto. Não está pronto. A graduação não lhe prepara para a OAB. A graduação de Direito ela é voltada para um estudo realmente mais teórico, um estudo realmente mais aprofundado até de algumas disciplinas que na OAB não são tão aprofundados. Por outro lado, outras disciplinas que não têm tanto tempo durante a graduação de aprofundar, elas caem mais aprofundado na OAB. Então você precisa conhecer a banca examinadora, que é a FGV, e estudar estrategicamente para a OAB. Você precisa estudar para a OAB. Não vá para a prova sem estudar para ela. Hoje em dia no mercado existe uma gama de cursinhos preparatórios, de cronogramas de estudos. Então o candidato ele tem a possibilidade de escolher cursinho presencial, cursinho online, cronograma de estudos, livro de questões, mas a dica é se prepare para a prova da OAB. Seja o método que você escolher, se prepare para a prova, para o que ela quer de você. O curso de Direito não lhe prepara para a prova da OAB. Então você precisa estudar para a prova da OAB. Não vá sem estudar, até porque muita gente vai sem estudar, acaba não conseguindo a aprovação e depois fica desestimulado para tentar mais uma vez, porque já foi reprovado. Então, independente do método que você for estudar, estude para a OAB, tire um tempo para estudar para a OAB. Eu digo sempre assim, é melhor você fazer muito, se dedicar muito, fazer uma vez só, né? Tem que fazer uma vez só, do que ter que fazer mais ou menos e acabar tendo que tentar várias vezes, porque realmente é desgastante, é um processo de muita ansiedade e você convive com muita gente vendo, ai meu Deus, fulaninho que reprovou tantas vezes, fulaninho que passou de primeira, e aí acaba gerando muita ansiedade. Aquilo, por mais que seja cansativo, que é realmente bem cansativo, a chance de que você tenha que fazer só uma vez é a melhor possível. Agora no exame 32, que foi o exame que eu fiz, a gente foi surpreendido por uma prova bem atípica, né? Como você falou, os professores se posicionaram bastante nas redes sociais em relação a isso, porque não era o que a gente estava esperando para a prova.
fugiu muito do padrão do que o exame vinha cobrando nos anos anteriores. E isso gerou um índice de reprovação muito alto. E eu acredito que daqui para frente vai se manter um padrão de dificuldade muito maior na prova. Acredito que não com esses erros que vieram agora, até nós tivemos 5 questões que foram anuladas de ofício, por erros na redação das questões, e acredito que isso não venha a se repetir, mas que o nível de dificuldade venha realmente crescendo, até porque o número de cursos de direito já no Brasil é enorme, então cada dia mais bacharéis, e é a forma da OAB de controlar, né, de reduzir a quantidade de advogados no mercado. Então tem que estudar sim, não basta que você estudou na graduação, a prova da OAB não é fácil, e tem que se preparar para ela. É específico o estudo para a OAB, no caso? Pelo que eu estou entendendo, Laura? Isso. Você passa por 2 fases, a prova é composta de 2 fases. Uma primeira fase objetiva, com 80 questões, que caem em 17 disciplinas. E aí, na segunda fase, você escolhe apenas uma matéria para fazer uma prova dissertativa. E aí, só vai para a segunda fase quando aprovado na primeira fase, que a gente chama de peneirão, né? Porque é a fase objetiva, que é realmente uma maratona. São 80 questões, são 5 horas de prova para você fazer as 80 questões, para você marcar o gabarito. Então, eu acho que a dificuldade mesmo da primeira fase é a extensão da prova, mais o fato de serem 17 disciplinas com enormes assuntos. E aí é um acúmulo muito grande de assunto para você saber, para você ir fazer a prova. Por isso que eu digo, não adianta a preparação que você teve na graduação. Primeiro porque muitas disciplinas foram vistas lá no início, e aí você não se recorda tanto quanto essas que ficaram para o final. Segundo, porque tem pontos que são cobrados na prova da OAB, que é feita pela Banca FGV, que na graduação não são tão explorados. Então é importante você buscar um cursinho preparatório ou um cronograma de estudos. Tem muitos hoje no mercado que oferecem essa preparação direcionada para a OAB, para que você realmente tenha um norte para seguir e conseguir fazer a melhor preparação possível. E aí, na segunda fase, você faz uma prova subjetiva de 4 questões e uma peça opcional. É uma prova mais densa de conteúdo, mas é uma matéria só, que é de escolha do candidato. O candidato ele escolhe, dentre as disciplinas oferecidas pela FGV, em que disciplina você quer fazer a prova. E aí, em que pese ser uma prova mais densa, o conteúdo ele já é mais reduzido por ser somente uma disciplina. E assim, eu acho que você já vem com aquela confiança, conseguiu ser aprovado na primeira fase, em que pese já está bem cansado. Eu sempre tinha o gás de, assim, eu já consegui uma, só falta uma, vamos embora. E aí, assim, deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. E, então, Laura, com a duração do curso, tem uma carga horária consideravelmente extensa. Todos os ramos da área são abordados, entre direito civil, trabalhista, penal, direito previdenciário. O que a levou na escolha do direito constitucional? Assim, a OAB ela oferece, se não me engano, 6 disciplinas para a segunda fase. Não tem todas as disciplinas que a gente vê no curso. Sim. E aí, dentre as disciplinas oferecidas, eu fui primeiro pelo critério do que eu mais gostava. Porque como eu iria estudar só essa disciplina, eu precisava escolher uma disciplina que eu ia ter gosto de passar 2 meses estudando somente ela. E aí eu fiquei entre direito constitucional, direito tributário e direito administrativo, que eram as 3 que eu mais gostava. E também eram 3 disciplinas que eu tive realmente uma boa base na graduação, que iria me dar mais facilidade para o estudo da segunda fase. Como eu disse, né, é um estudo mais específico, é um estudo diferente, mas que eu tinha uma boa base da graduação também. Contudo, eu fui fazendo assim, os pesos entre elas, né, quais eram as vantagens e desvantagens. Porque eu bati o martelo do direito constitucional. Primeiro porque é a base do direito, né? Todo o direito ele emana da Constituição Federal. Então, ali na Constituição você tem uma gama de assuntos enorme e eu acabei, na verdade, estudando bastante assunto. Em segundo lugar, porque como é uma disciplina base, ela cai, né, a disciplina em todos os concursos. Concurso de nível médio, concurso para juiz, para promotor, todo concurso vai cair em direito constitucional. Então, estudar de forma aprofundada o direito constitucional ia me trazer muitos benefícios para frente de ter essa base boa nessa disciplina. E, em terceiro lugar, um professor de confiança, né? No meu caso foi uma professora. Eu conhecia uma professora que eu sabia que iria me passar segurança e me dar uma boa preparação. Como eu falei, existe uma gama enorme no mercado de cursinhos preparatórios e
como eu falei também, a inteligência emocional ela faz toda a diferença. Então eu queria ir para a prova me sentindo preparada para ela, sentindo que eu fui bem preparada. E saber que tinha essa professora no direito constitucional, queria me passar essa segurança, que me passou essa segurança, que graças a Deus deu tudo certo, foi o que me fez bater o martelo no direito constitucional. Além de ser a disciplina que mais aprova no exame de ordem. Apesar de não ser tão escolhida, realmente as mais escolhidas são direito de trabalho e direito penal, direito constitucional é a que tem aprovação melhor em percentual. Entendi. Agora, qual a área que você pretende atuar, Laura? Na verdade, eu não quero continuar na advocacia. Eu vou advogar de início, porque para o concurso público que eu quero prestar, que é o concurso para magistratura, para ser juíza, ele exige 3 anos de prática jurídica de atividade privativa de um bacharel em direito. Então, pode ser um concurso público já, que chamam um concurso escada, né, que é um concurso ali no meio, ou da atividade da advocacia. Eu escolhi fazer a prova da OAB, tirar a OAB e praticar, né, fazer essa prática jurídica dentro da advocacia. E aí, possivelmente, será mesmo na área de família, que é uma área que eu gosto muito. E foi um dos estágios que eu fiz na graduação. Eu tive 2 estágios, foi direito tributário e direito de família. Então, com certeza minha atuação seria numa dessas áreas, e acredito de família, mas o estudo para a magistratura é um estudo de várias disciplinas, são mais ou menos 15 disciplinas, eu acredito, então acaba que você não se especializa de cara em nenhuma delas, vai continuar sendo esse estudo. Então eu vou continuar sendo estudante e trabalhando. Entendi. Qual o recado para seus futuros colegas de profissão que estão tentando aprovação na OAB e aqueles que estão pensando em cursar direito? Então, pesquisem. Quem quer cursar direito, pesquise sobre o profissional do direito, o que o profissional do direito faz. Quais são as possibilidades dentro do direito? Porque muito se fala, direito tem um leque enorme de oportunidades, de fato, mas talvez, ainda que tenha um leque enorme, você não se identifica com nenhuma dessas opções, ou nenhuma daquelas vai lhe trazer uma satisfação profissional no seu dia a dia. Então não basta ter um leque de opções, você tem que se adequar, né, se ver atuando em um daqueles. Então pesquisem, falem com pessoas da área, com advogado, com promotor, com juiz, delegado, e aí você vai vendo realmente se dentro de uma dessas profissões é aquilo que você deseja fazer para a sua vida. Porque nenhum curso, né, nenhuma graduação vai ser o que você vai fazer na sua vida profissional. Aquilo vai ser o que você vai estudar durante 4 ou 5 anos. Mas a atividade da profissão é diferente. Então, quem quer fazer direito realmente tem que ver a atividade do advogado, a atividade do juiz, a atividade do promotor e ver se identifica com uma dessas atividades. Quem que pese ter um leque muito grande de oportunidades, de fato, pode ser que nenhuma dessas seja aquilo que você quer fazer para a sua vida. Então, não adianta ter um leque de oportunidades se você não quer nenhuma delas, né? Quanto ao pessoal que está tentando a OAB, de fato exige muita dedicação, muitas renúncias. Então, a dedicação, a constância, ela é muito importante. Sejam 90 dias de estudo, 60 dias de estudo, 120 dias de estudo, se mantenha constante. A constância ela é mais importante. A corrida para a OAB é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros raso. Então, você não pode dar seu gás todo durante 20 dias e depois deixar para lá. Você precisa se manter constante. E procurem pessoas que já foram aprovadas. Tem muita gente no Instagram, nas redes sociais falando sobre isso. Eu acho que sempre o melhor caminho é a gente ver quem já conseguiu e buscar aprender com essas pessoas, porque essas pessoas certamente têm algo para nos ensinar. O método de estudos, inclusive, que eu escolhi na OAB foi de uma pessoa que já havia sido aprovada, porque aquela pessoa já passou por aquela trajetória e consegue torná-la pelo menos mais fácil e mais curta para quem está começando agora. Certo, Laura, Maria Laura, agradeço a sua disponibilidade e desejo um imenso sucesso. E que Deus ilumine a sua carreira e toda a sua família. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo convite.